Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula da sessão de vida da primeira biologia do IFMS. A gente já falou sobre os glicídios e os lipídios na aula anterior e agora a gente vai falar sobre os últimos elementos aí que são importantes para a vida, a parte de química orgânica. Tá? Deixa eu só desligar o telefone aqui que está tocando. A gente vai falar então sobre as proteínas. Desculpa aí pelo toque do telefone, mas não vou interromper a gravação porque eu não sei editar, tá bom? Nas proteínas a gente tem aí então algumas origens bastante conhecidas e é um tipo de molécula bastante importante para a vida, porque, para vocês terem uma ideia, eu já falei isso antes, 70% do nosso peso seco é composto de proteínas. Então você pega aí 70% do peso de uma pessoa de 70% a 80% é água. O que sobra, quando a gente tira toda a água, 70% é proteína. E essa proteína ela pode ter várias origens e se apresentar de várias maneiras. Ela pode estar pura, como é o caso da clara do ovo, por isso que quem faz muito exercício, né, quer ficar bombado e tal. Um dos principais alimentos é a clara do ovo, porque ela é proteína pura, e a proteína é importante para fazer músculo, né? Pode estar acompanhado de outros nutrientes, como por exemplo, no caso da carne, né? Que a carne de frango aí também é uma proteína importante. Pode estar industrializada como proteína de soja, onde a proteína é retirada da soja e feita esses flocos, né? Essa texturização. E vir de locais onde a gente menos imagina, como por exemplo dos insetos. A gente vai falar em particular desse grupo que pode ser uma boa fonte de proteína. Além de locais onde a gente acha que não tem proteína, tem só carboidrato, mas a farinha de trigo ela é rica em glúten, e o glúten é uma proteína, tá? É o que vai mudar a textura da massa depois de sovada, né? Depois que essa massa é sovada. Bom, antes de vir com as questões que eu costumo trazer, né? Sempre questões de vestibular, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uso de insetos na alimentação aqui do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar da farofa de içá. Içá é essa formigona aqui, né, que em determinadas épocas do ano aparece em alguns locais no nosso país, no interior de São Paulo, Minas Gerais é bastante comum, aqui em Campo Grande também aparece bastante. E dela, também chamada de tanajura, né, dela se tira o abdômen dela, ela é torrada em panela, adicionada a farofa e farinha de mandioca e se faz a farofa, que aqui está sendo comido com uma folha de Ora Pronobis, né? Uma alimentação riquíssima em proteína, bastante comum pelos rincões aí do nosso país. É para tirar um pouco aquela ideia de que a gente só vê chinês comendo insetos, né? No Brasil também tem pratos típicos feitos com insetos. E a gente pode começar a pensar em uma transição da proteína mais comum que é consumida hoje, que é a carne de boi, para uma proteína mais rica, né, mais sustentável, que são os insetos aí. Então, por exemplo, para um boi ganhar 1 grama de peso, ele precisa consumir 8 gramas de comida. E para um gafanhoto ganhar 1 grama de peso, ele precisa consumir 2 gramas de comida, tá? E em 100 gramas de carne de boi, eu tenho 21 gramas de proteína, enquanto em 100 gramas de gafanhoto eu tenho 53 gramas de proteína. E esse gafanhoto é mais calórico, né? Tem 430 calorias em 100 gramas, enquanto o boi tem 191, então tem mais energia também. Então, de repente, a gente pode começar a pensar em um churrasco um pouco diferenciado aí, reduzindo os impactos da nossa existência no mundo atual, tá? Agora sim, vamos falar das nossas questões de Enem, né? Então, essa questão trata de um assunto bastante interessante, que é o milho, né?
Então o milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. 1. Descascar e mergulhar a espiga em água fervente por alguns minutos, resfriá-la em água corrente e conservá-los na geladeira. Preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo seguinte, e aí a gente tem as alternativas, a gente vai lê-las mais com calma quando for resolver o exercício de fato. E o outro exercício do Enem é esse. Então, recentemente houve um grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação de enzimas. Qual enzima será, né? A gente vai ver isso depois também. Bom, vamos lá, vamos começar. As funções das proteínas. As proteínas têm funções nas células e no nosso corpo. Vamos começar falando das células. Nas células, elas formam estruturas e controlam a entrada e saída de substâncias, tá? Então, por exemplo, na nossa membrana, que é aquela bicamada lipídica, há proteínas incrustadas e algumas proteínas formam canais para que substâncias possam entrar e sair nas nossas células, tá? No nosso corpo, elas são importantes pois dão sustentação aos nossos tecidos, são responsáveis pela contração muscular, funcionam como enzimas, são hormônios e são anticorpos. Então, fazem várias funções. Então, se eu pego aí um homem médio normal, ele vai ter aí 65 a 70% de água, 20% de proteína, 10% de gordura, 4% de minerais e 1% de carboidrato. Aonde que está essa proteína? Está na pele. A pele contém proteínas. Está no cabelo. Está nas fibras nervosas. Está nas enzimas, como a amilase da saliva. Está nos hormônios, como insulina. Está na hemoglobina do sangue. Está nas fibras musculares, que são formadas por proteínas. Nas unhas, nos tendões. Então, todo o corpo tem alguma coisa de proteína, tá? Que características essas proteínas têm? As proteínas são polímeros de aminoácidos, que vão de dezenas de aminoácidos até milhares deles. São compostas de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e às vezes de enxofre. Contém carboxila, que é o COOH, e o grupo amina, que é o NH3. Os vegetais fabricam seus aminoácidos usando o NO3, que é extraído do ambiente. Já ouviram falar que um solo bom tem que ser rico em nitrogênio, né, em nitrito, nitrato? Por quê? Esse nitrogênio é absorvido pelas raízes da planta e entram na fabricação dos aminoácidos para que as plantas façam as suas proteínas, tá? Os animais, eles têm que adquirir isso através da alimentação. Então a gente come alimentos ricos em aminoácidos. Esses alimentos têm proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, e esses aminoácidos são usados pelo nosso organismo para fabricar novas proteínas. Quais são esses aminoácidos? A gente divide os aminoácidos em 2 grupos, os essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não consegue fazer, não consegue produzir, converter de um para o outro o suficiente para suprir as nossas necessidades. Ou seja, eles obrigatoriamente têm que vir da nossa alimentação. Então, arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, treonina, triptofano e valina. Os não essenciais são aqueles que eu tenho capacidade de converter um no outro e suprir as minhas necessidades. Então, se eu como muito glutamato e não como glutamina, eu posso transformar glutamato em glutamina dentro do meu corpo e vai ser o suficiente para me atender, tá? São eles: alanina, aspartato, asparagina, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Esses aminoácidos são unidos por um tipo de ligação química que é a ligação peptídica, que é a união entre 2 aminoácidos, aonde o grupo carboxila se une com
de um dos peptídeos se une de um dos aminoácidos se une com o grupo amina do outro, formando um peptídeo, que pode ser um dipeptídeo se tiverem 2 aminoácidos, um tripeptídeo se forem 3 aminoácidos, ou um polipeptídeo se forem muitos aminoácidos. Tá? Isso aqui forma a estrutura primária de uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos ligados como se fosse uma cadeia, formando como se fosse um fio. Tá? Como existem 20 aminoácidos, isso pode formar um número infinito de proteínas. Tá? Então, cada espécie tem as suas proteínas características e elas são uma consequência direta do DNA dessa espécie. A gente vai ver quando a gente estiver tratando de célula que a proteína ela é feita com base na leitura de um DNA. Então, pega lá o DNA produz um RNA, esse RNA vai pegando os aminoácidos e vai juntando e formando proteína. Em linhas gerais é isso e a gente vai ver como funciona mais pra frente. Tá? Em alguns casos, a troca de um aminoácido modifica totalmente a proteína. Então, a troca de um aminoácido, por exemplo, glutâmico, por uma valina, modifica totalmente a hemoglobina, e essa hemoglobina faz com que a hemácia, ao invés de ser uma célula com as características consideradas normais, se transforme em uma célula em forma de foice, que é a famosa anemia falciforme. Essa anemia falciforme pode trazer problemas de coagulação para quem a tem, né? E traz algumas dificuldades no transporte de oxigênio para essa pessoa também. A proteína, a partir da sua cadeia primária, né, da sua estrutura primária, ela vai ganhando complexidade até chegar na estrutura quaternária. Então, a primária é a sequência de aminoácidos. Essa estrutura primária se enrola formando estrutura secundária, que pode se dobrar em terciária e depois se dobrar novamente na estrutura quaternária. Para que ela funcione, ela tem que ter a sua forma física preservada. Mas essa forma física ela pode ser modificada por alguns fatores, como por exemplo altas temperaturas, variação de pH, choques mecânicos, entre outros. A essa alteração de conformação causada por esses fatores, a gente chama de desnaturação. Tá? Quando a proteína desnatura, ela perde a sua função. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com febres muito altas que podem provocar mudanças nessa estrutura da proteína e gerar a desnaturação da proteína, podendo acarretar inclusive morte. E isso também é um dos motivos, a gente está numa onda de calor enorme agora aqui no Mato Grosso do Sul, 40 graus fácil, cidades registrando 43, 44 graus, e vocês devem ter visto que a Defesa Civil soltou um alerta de problemas com hipertermia. Então, cuidado por quê? Porque pode acontecer desnaturação de proteínas e as pessoas morrerem por causa disso, ou os animais morrerem por causa disso, tá? Ou, por exemplo, vocês já devem ter feito isso em casa, quando a gente quebra um ovo, o ovo, a clara dele é um líquido transparente, quando a gente aquece essa clara, ela se transforma em uma estrutura sólida e branca, né? Isso é um problema, é a desnaturação das proteínas. Então a desnaturação é a alteração da estrutura secundária e terciária. Ela é importante, a gente pode usar ela para esterilização de superfícies. Então quando a gente ferve, passa água quente, joga água quente na louça, o que a gente está fazendo? A gente desnatura as proteínas de possíveis micro-organismos que existem ali, e isso faz com que eles sejam esterilizados, né? Porque mata esses micro-organismos. Ou também pode ser usado no preparo de alimentos, como é o caso da clara de ovo. E a clara de ovo ela aparece em outras funções. Por exemplo, quando a gente desnatura ela por choques mecânicos, né? Batendo, a gente faz a clara em neve, né? Que é outra forma de desnaturar essa proteína. As enzimas. A enzima é uma proteína promotora de reação química. Ela reduz a energia necessária para a ativação das reações químicas. E elas são específicas, então a gente tem uma enzima para cada tipo de reação. Então a enzima ela tem um formato de chave fechadura e ela se liga a um substrato, fazendo com que algum tipo de reação química aconteça com esse substrato mais rapidamente do que aconteceria se a enzima não existisse ali. Então,
ela reduz essa energia inicial para que essa reação aconteça. Então, olha lá, A ligado ao B mais C, fazendo com que o A se solte e o B se ligue a C. Se não houvesse enzima, a energia necessária de ativação seria o topo desse morro aqui. Como tem uma enzima, a energia necessária é metade do topo desse morro, então essa reação acontece muito mais rápido. Importante lembrar que a enzima ela participa da reação e sai intacta dela. Então, se eu colocar 100 gramas de enzima numa reação, após a reação, extrair essa enzima desse meio, ela vai ter 100 gramas dessa enzima, não vai diminuir nem 1 grama, tá? Beleza, gente. Finalizando então essa aula sobre proteínas, vamos fazer os nossos exercícios. Então, o milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado, já o milho verde comprado na feira 1 ou 2 dias depois de colhido não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, podemos usar os seguintes procedimentos, divididos em etapas. Desculpa aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um companheiro para aula hoje aqui. Esse é o Arnaldo, meu cachorro. Ele deitou aqui e se vocês ouviram roncos aí durante a aula, são dele, tá? Então, qual é a alternativa certa? As enzimas responsáveis pela conversão desse carboidrato em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Acabou de cair energia aqui em casa também, eu vou finalizar essa apresentação logo. Então, qual que é a função do xenical? Inibe a ação de enzima, a lipase. Pessoal, finalizando no escuro, espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente vai conversando. Um abraço, tchau, tchau.